Imagine um colégio onde os valentões reinam e tacam o terror, mas tudo está prestes a mudar para Rokudou, um estudante fracote alvo constante de chacotas. Após receber um misterioso pergaminho deixado pelo seu avô, Rokudou descobre que possui poderes mágicos especiais e lendários. Agora, até as garotas mais temidas da escola começam a protegê-lo. Rokudou é aquele típico estudante tímido e meio fraquinho da escola. O moleque tá sempre levando uma zoação pesada dos outros, tanto dentro quanto fora da sala, principalmente por causa de um tal de Haruya Linuma, o chefão da galera que pega no pé dele. Na sala, enquanto tá rolando a aula, o Rokudou fica chocado porque a turma do Haruya não para de encher a paciência dele. Depois que a galera dá um tempo, ele vai trocar uma ideia com os amigos dele, o Masaru Hinomoto, que o pessoal chama de o Coronel, e o Kota Kijima, o chefe. Eles até oferecem a comida deles pro Rokudou, já que os encrenqueiros levaram a dele. Nesse meio tempo, eles ouvem a Tsubaki rindo. Quando olham pra ela, a mina percebe e solta um grito. Tão olhando o quê? Mas logo eles viram pra outro lado. Aí o Haruya, que tá com ela, pergunta o que tá rolando, e ela fala que os caras estavam de olho nas pernas dela. O Haruya manda o aviso. Espero que não fiquem encarando minha mina de novo, senão o bicho vai pegar. Depois, o Rokudou se junta com o Hinomoto e o Kijima no banheiro pra reclamar da galera chata. Eles acham que a culpa é da Tsubaki por estar com uma saia tão curta, mas decidem que não vão mais olhar. Rokudou fala que, mesmo com os problemas, os encrenqueiros são os top da escola e eles são tipo lixo. Quando estão lá, o Haruya entra no banheiro com um parça dele e fala que ele deveria entrar pro grupo deles, que se ele fizesse isso, quando passasse pro terceiro ano, ele que mandaria na escola toda. Os caras ficam pistola só de pensar, e o Hinomoto sugere que vão jogar na casa do Rokudou pra relaxar. Chegando lá, o Rokudou vê que chegou um pacote do avô dele, que já morreu. Eles abrem juntos e encontram um pergaminho e uma carta avisando que ele tá em perigo e deve usar o pergaminho se precisar de ajuda. O Hinomoto até brinca se o avô dele tá bem, por causa da esquisitice da carta, mas o Rokudou explica que ele morreu faz tempo. O avô dele tinha dito que se ele tivesse problemas na escola, não era pra se preocupar porque um dia ele seria muito amado por muita gente. Hinomoto pergunta sobre o pergaminho e Rokudou conta que é um tesouro da família, que vem de gerações, e tem origem na Era Heian, cheio de feitiços do Zonryoi, mas o Rokudou não entende por que recebeu isso agora, já que não vê perigo algum. Hinomoto insiste que ele use o pergaminho para dar um jeito nos encrenqueiros com mágica e curtir a escola numa boa. Rokudou pega o pergaminho, mas fica na dúvida de como usar. De repente, o pergaminho brilha e uma marca de estrela aparece na testa dele. No dia seguinte, enquanto vai para a escola pensando no poder que o pergaminho pode ter dado, uns malandros param ele pedindo dinheiro. Rokudou, confiante, diz para eles não encherem porque ele agora tem os poderes do Zonryoi. Os caras dão uma surra nele, mas vazam quando uma mina que tava com eles pede para pararem, dizendo que não vale a pena. Na aula, o Linuma tenta pegar o lanche dele de novo, mas a Tsubaki manda ele parar, falando que já encheram a paciência dele ontem, então melhor deixarem ele em paz. Depois, Rokudou conta pros caras que tá rolando algo estranho desde manhã, e quando olha pra Tsubaki, ela fica nervosa. Eles se encontram no banheiro de novo e ele explica que parece que as minas estão dando uma força pra ele, porque rolou a mesma coisa de manhã quando tentaram roubar ele. Hinomoto diz que isso acontece com caras que são zoados, mas aí a Tsubaki bate na porta do banheiro. Ela fala que sabe que foi chata com ele, mas de repente outro cara entra, e ela irritada, manda ele sair. Depois, ela se desculpa com o Rokudou e promete não fazer de novo, e sai sem mais nem menos. Os caras ficam sem entender, porque isso não é comum. Enquanto andam, o Hinomoto pergunta se eles perceberam que por onde passam, sempre tem uma mina olhando pra eles. Ele acha que as minas estão curtindo o Rokudou, mas o problema é que todas parecem ser as minas encrenqueiras. Rokudou percebe isso e fica se perguntando o que tá acontecendo, mas de repente o Haruya aparece perguntando o que ele fez com a Tsubaki. Rokudou fala que não fez nada, mas o Haruya pede pra ele não mentir, porque descobriu que ela colocou uma foto dele como papel de parede. Rokudou fica bolado. O Hinomoto solta que tudo isso é magia mesmo, sem outra explicação pro que tá rolando. Aí o Rokudou lembra que o avô dele falou que o feitiço faz as minas encrenqueiras se apaixonarem por ele. Olhando ao redor, ele vê várias minas encarando ele, fica assustado e sai correndo, mas acaba esbarrando numa mina. No dia seguinte, na aula, ele tá lá pensando que as coisas ficaram loucas, porque a mina na qual ele esbarrou agora tá na sala dele. Enquanto isso, o Haruya tá batendo papo com a Tsubaki e o Takeru Tsunoyama, e todos ficam curiosos sobre quem é a nova mina. O Tsunoyama resolve dar as boas-vindas, mas quando chega na mesa dela e pergunta o nome dela, ela nem dá bola pra ele. Isso deixa ele bolado, e ele pergunta pro Rokudou se ele conhece ela, e o Rokudou diz que não, mas quando ele fala com ela, ela responde numa boa, e os
Os dois ficam surpresos. O Hinomoto comenta que isso prova que a magia Unyoi faz as minas malucas se apaixonarem pelo Rokudou. O Tsunoyama ouve o Hinomoto falando baixo e dá um soco nele enquanto a mina, que se chama Hana Imawari, se apresenta pro Rokudou. Ela conta que é a primeira vez que vai às aulas desde que se matriculou, mas como o Tsunoyama não estava tendo atenção, se sente ignorado e resolve dar um soco no Rokudou. Isso deixa Hana irritada, e ela acaba socando o Tsunoyama com uma mesa da sala. Mais tarde, o Tsunoyama acorda numa maca, e o Haruya e a Tsubaki estão lá, e explicam que ele tá no hospital porque a Hana socou ele. O Tsunoyama lembra e fica com medo, mas o Haruya manda ele parar porque não aguenta mais os fracos, e pelo menos ele sabe que a Hana é forte. Naquela tarde, o Rokudou corre para casa gritando que não pode ficar mais sentado ao lado daquele monstro e que precisa mudar de escola. Mas o Hinomoto pede para ele esperar e o derruba dizendo que ele tá pensando só nele mesmo e que eles já estavam em apuros. Mas quando a Hana atacou o grupo do Linuma, tudo piorou. O Hinomoto fala que o Linuma agora vai querer vingança e pergunta se o Rokudou é capaz de ir embora e deixar uma mina em apuros. Nesse momento, a Hana chega e pede desculpas, mas ele diz que ela não precisa se desculpar porque ela fez aquilo sem pensar, só para defendê-lo. E ele promete que vai defender ela dos encrenqueiros da escola, porque eles vão querer vingança, e como homem, ele promete defendê-lo. No dia seguinte, o Rokudou chega na escola, e quando o poder do feitiço se ativa, várias minas começam a cercá-lo, mas todas saem correndo quando a Hana chega. Ao ver ela, o Rokudou pergunta se ela lembra o que eles combinaram, e ela diz que sim. Então mesmo que as minas olhem, esbarrem com alguém, provoquem briga ou estejam entediadas, ela não vai brigar com ninguém. Depois, o Rokudou tá no banheiro com os caras e comenta que não sabe como teve a ideia de proteger uma mina tão temível, mas o Hinomoto diz pra ele pensar pelo lado bom, ele tem a Hana do lado dele. E o Kijima comenta que desde que ela chegou ao grupo do Haruya, eles têm deixado eles em paz. O Hinomoto menciona que talvez isso os ajude a ter uma vida escolar ideal. Porém, ao sair do banheiro, o Linuma tá esperando e pergunta pro Rokudou o que ele fez, porque de repente todas as minas estão atrás dele. Mesmo assim ele não faz nada e vai embora, mas antes avisa que mais cedo ou mais tarde vai dar uma surra nele. Então os caras falam que ele deveria buscar ajuda com a Hana, e ele decide ir à sala para procurá-la. Chegando lá, ele vê que ela tá machucada e pergunta o que aconteceu. Ela explica que se encontrou com uns caras que mencionaram algo sobre ter acabado com o grupo deles e então começaram a bater nela. Mesmo assim, ela diz que ele não precisa se preocupar porque eles eram mais fracos que uma mosca. No entanto, o Rokudou pergunta então por que ela terminou assim. A Hana responde que fez uma promessa e está mantendo. Ao ouvir isso, ele só pode pensar que ela estava disposta a sair ferida só por não quebrar uma promessa. E ele pensa que depois disso não pode fazer ela quebrar a promessa e que precisa resolver o problema sozinho. Então sobe para lutar com o Haruya. Ao chegar, o Haruya se surpreende e diz que nunca imaginou que ele teria coragem para enfrentá-lo. O Rokudou ficou naquela de pedir para ir ao banheiro antes de encarar o Linuma, mas o cara já partiu para cima dele. No desespero, Rokudou só levantou a mão para se defender e acabou acertando um soco na cara do Linuma, mas foi tão fraco que só irritou mais o cara, que evitou com um soco forte. Rokudou falou que não iria aceitar aquela situação injusta e questionou quem o Linuma pensava que era, o que só deixou o cara mais pistola e ele continuou batendo no Rokudou. Mesmo quando a Hana chegou, ela continuou cumprindo a promessa e não fez nada. Depois de apanhar muito e viver como um medroso, Rokudou não teve escolha a não ser pedir ajuda. Quando ouviu isso, a Hana partiu para cima do Linuma e deu um soco tão forte que o cara voou longe. Depois da treta, os amigos sugeriram que Rokudou fosse pro hospital, mas ele recusou. No hospital, a Tsubaki e o Linuma estavam lá, e Linuma contou que se assustou como quando era pequeno, mas achou que Rokudou, mesmo morrendo de medo, tinha se mantido firme, o que significava que ele tinha vencido e não era tão fraco quanto pensava. Enquanto isso, Rokudou voltando para casa pensava que tinha perdido a luta porque teve que pedir ajuda a uma mina, o que o fez chorar. No dia seguinte, na sala, os amigos chegaram dizendo para ele não se abalar com o que aconteceu e que foi incrível ele ter enfrentado Linuma. Aí a Mizui Tsuyokusa, representante da classe, veio entregar umas notas do conselho estudantil. Hinomoto comentou com os caras que o feitiço não funcionava nela porque ela era muito boa. Depois da aula, Rokudou estava saindo da escola quando Linuma apareceu e chamou ele para comer ramen, mas deixou claro que não iria pagar. Chegando lá, um grupo de moleques do ensino médio chegou cumprimentando Linuma, e Rokudou lembrou que eram os caras que tentaram roubar ele. Linuma, percebendo que eles estavam agindo estranho, perguntou se Rokudou conhecia eles,
mas ele negou. Depois eles sentaram juntos e passaram a tarde comendo e curtindo. Ao sair do restaurante, Rokudou perguntou pro Linuma se ele só queria comer, e o cara confirmou, perguntando se Rokudou nunca tinha comido com os amigos. Rokudou ficou surpreso e perguntou se Linuma achava que eles eram amigos. Mas Linuma ignorou e falou que a autoridade máxima da escola estava de olho nele, e foi embora. Logo depois, o Sasaki chegou com uma mina, que disse que o Ozanada estava chamando Rokudou, e ele tinha que ir querendo ou não. O Sasaki comentou que tinham dito que ele deixava todas as minas loucas, mas não entendia o porquê, já que Rokudou não tinha cara de Don Juan. Mas aí o feitiço se ativou e a mina com o Sasaki pediu para deixarem o Rokudou em paz e o abraçou. O Sasaki percebeu que Rokudou era o cara que ele procurava, mas aí o Linuma apareceu perguntando se Rokudou iria enfrentar o Ozanada ou fugir como um medroso. Ele disse que se Rokudou decidisse lutar, ele apoiaria, mas a decisão era só dele. Hinomoto e Kijima, que estavam escondidos, apareceram tentando convencer o Rokudou a não fazer nenhuma loucura, dizendo que eles só queriam curtir a vida escolar e que Rokudou não era forte, mas levava tudo muito a sério. Rokudou então contou que tinha comido ramen com o Linuma e os amigos, e apesar de tudo, tinha curtido a companhia deles, então não via motivo para mudar de escola, pois não tinha feito nada de errado e estava cansado de fugir. Ele disse que tudo de bom que tinha acontecido até agora foi porque ele parou de fugir e começou a lutar. Os três amigos decidiram que iriam orgulhosamente às aulas e sem medo, mas o Sasaki pediu que eles voltassem, e nesse momento a Hana apareceu quebrando uma parede, e o Linuma comentou que Rokudou não era o único que ela defendia. Sasaki se dirigiu a Hana, mas Rokudou se colocou na frente, dizendo que nem pensasse em encostar nela, enquanto Hana dizia que podia dar um jeito nele fácil. Haruya diz pro Sasaki que se o Ozanada tá atrás do Rokudou, ele sabe onde encontrá-lo ou que poderia tentar levá-lo agora mesmo brigando com todos. Sasaki fala que o Ozanada daria um couro em todos eles, mas Rokudou tá nem aí e diz que não vai fugir, por mais assustador que o cara pareça. Só que Haruya o corrige e diz que Ozanada é uma mulher. No outro dia, na sala de aula, uma garota entra procurando pelo Rokudou e vai direto até ele. Todo mundo se pergunta o que uma criança faz ali, mas Haruya explica que ela é a Ozanada, a chefe da escola, e por isso ele deve ficar esperto. Rokudou deixa claro para Ozanada que, se ela quer brigar, que esteja pronta. Nesse momento, o feitiço do Rokudou é ativado e Ozanada sente algo diferente, mas não é afetada como as outras meninas, e diz que ele tá ferrado. Ela pede para Kuroka e Jiro levarem o Rokudou, mas frente a frente, ela nota algo estranho e pergunta se a Hana é a mulher do Rokudou. Quando ninguém responde, ela supõe que sim e começa a agir de forma infantil. Por isso, Hinomoto sugere que talvez o cérebro dela seja tão imaturo quanto parece, e por isso o feitiço não funcionou. Ozanada desafia Hana para uma briga pelo Rokudou, mas ele intervém e pede calma. No entanto, uma exausta Sanada tenta socar o Rokudou, mas percebe que não consegue acertar com força e fica confusa. Então ela pede que Hinomoto se aproxime e o soca com força, deixando ele desmaiado. Ela fica intrigada com a razão, mas depois de olhar melhor, diz que ele não parece um valentão e decide resolver as coisas conversando, levando Rokudou com ela. Ozanada leva Rokudou para o prédio antigo da escola, onde ela tem seu quarto. Lá, Rokudou só consegue pensar que é a primeira vez que entra no quarto de uma garota, mesmo que pareça mais o de uma criança. Ozanada diz que se ele gostar do quarto, pode ir sempre que quiser e depois comenta que ele é misterioso e até bonitinho. Rokudou percebe que o feitiço pode ter funcionado diferente nela porque ela nunca se apaixonou e não quer que ele seja seu primeiro amor por causa de um feitiço. Por isso, ele decide fazer dela uma boa menina para evitar que o feitiço a afete. Depois de um tempo, Rokudou diz que precisa ir para a aula, mas ela diz que vai com ele. No entanto, Rokudou explica que não pode porque está no terceiro ano e ela ainda no primeiro, pois ela repetiu 2 anos seguidos. Ozanada então revela que, na verdade, está na mesma classe que ele porque ela pulou a 2ª série. Rokudou vê isso como uma chance de fazer ela gostar dos estudos e tornar a escola um lugar mais divertido. No dia seguinte, durante a aula, Mizui sugere que se concentrem em um tema específico para os trabalhos. Rokudou levanta a mão e propõe que poderiam observar plantas, mencionando que tem um jardim de flores no pátio que poderiam usar para não estudar algo tão complicado. Alguns alunos reclamam que isso é bobagem e que não são mais crianças do primário, mas Ozanada fica brava e manda os que falaram se levantarem, pois ela é quem manda. Rokudou pede que ela se acalme e se sente. Depois disso, todas as meninas começam a apoiar a ideia do Rokudou e, quando Ozanada também faz isso, toda a sala se une à ideia. Nos dias seguintes,
Todos estudam as plantas no pátio e se divertem. Dias depois, Ozanada está no quarto com Kuroka, estudando, e ele lembra que devem se juntar à gangue Onshima, pois essa é a chance que estavam esperando para deixar a escola. No entanto, Ozanada explica que, embora fosse muito rebelde antes, mudou de ideia e quer continuar na escola porque fez muitos amigos. Mais tarde, Ozanada decide ir ver as flores no pátio. Quando Rokudou chegou lá, encontrou alguns alunos da sala e logo percebeu que o jardim de flores estava todo destruído. Kuroka apareceu dizendo que rolou uma treta e as flores foram danificadas, inclusive as azucenas que ela cuidava. Ele se oferece para dar uma lição na galera pelo estrago, mas Sanada fala que vai resolver isso ela mesma. Depois, Rokudou também foi ver as flores, mas ao chegar viu que Ozanada estava se molhando na chuva e os estudantes estavam pelo chão. Ele pergunta o que aconteceu e vê que as flores foram destruídas. Ozanada explica que a culpa foi dos alunos. Rokudou pergunta se foi ela que detonou os alunos, e Kuroka questiona por que não seria ela, já que manda na escola. Rokudou diz que ela não é mais assim, mas Sanada diz que entendeu que se sente diferente com ele porque gosta dele. Depois disso, Ozanada e Kuroka vão se encontrar com a gangue Onizin. Rokudou, encontrando com Hana, pede ajuda para salvar a Ozanada dos encrenqueiros, e ela topa na hora. Enquanto isso, Ozanada está na reunião da gangue, onde a testam para ver se é digna. Ela luta com um dos membros e o derrota fácil com um golpe de joelho, mas hesita quando precisa colocar o anel da gangue. Nesse momento, Rokudou entra lendo sobre o ciclo das flores, e os membros da gangue tentam expulsá-lo, mas Hana aparece para defendê-lo, derrubando todos. O chefe reclama com Kuroka por ter trazido eles, e ele corre para atacar Rokudou. Hana tenta defendê-lo, mas outros membros intervêm, permitindo que Kuroka chegue até Rokudou para bater nele. Mesmo apanhando, Rokudou não para de ler e se aproxima de Ozanada, dizendo que, apesar dos erros dela, ele pode ver quem ela realmente é, e que ela pode recomeçar. Ao ouvir isso, Ozanada decide tentar de novo enquanto chora, mas Kuroka, frustrado, tenta bater em Rokudou com um tubo. Só que Sanada se interpõe, percebendo o golpe, e depois diz a Kuroka que sente muito, mas quer voltar para as aulas. Então, mais membros da Onizin chegam para atacar, mas os alarmes são ativados. Hinomoto e Kijima aparecem por uma porta e jogam óleo no chão para todos poderem escapar pelos fundos. Ao sair, Rokudou pergunta como eles sabiam disso, e Hinomoto explica que tiveram ajuda de Linuma, que cuidou dos guardas da porta. Enquanto os membros da Onshima chegam pela porta dos fundos, os caras decidem fugir, exceto Kuroka, que fica para ganhar tempo. Enquanto correm, Ozanada diz a Rokudou que desiste dele porque sabe que ele já tem a Hana. Dias depois, Rokudou faz o curso para tirar a licença de motos com Kijima. Hinomoto os parabeniza e diz que está surpreso, já que Rokudou não gosta de motos, mas ele explica que fez isso porque não queria ser o único sem licença. Hinomoto diz que foi a melhor decisão e pergunta que moto eles vão usar. Kijima diz que será a do pai dele. Rokudou conta que Linuma disse que lhe daria uma, mas não sabe se deve aceitar. Linuma chega com a moto e explica que era de um aluno mais velho, mas que dará de graça só porque são amigos. Ao ver a moto, extravagante demais, Rokudou fala que não vai andar nela. Rokudou resolveu dar uma chance à moto porque Linuma se esforçou para conseguir aquela belezinha só porque são amigos. Então, ele decide dar uma voltinha. Enquanto pilotava, ele se arrependia de ter aceitado usar aquela moto, mas pelo retrovisor viu uma mina se aproximando em outra moto. Ele achou que ela iria pará-lo e tirar sua licença, mas quando ela se aproximou, começou a criticar a moto, chamando de abominação. Antes que ela pudesse bater de novo, ela caiu sob o encanto do feitiço de Rokudou, deixando ele escapar. Mais tarde, na escola, Rokudou contava para os amigos o rolê e disse que teve que devolver a moto para Linuma. Kinomoto perguntou se ele viu o rosto da mina, mas ele disse que não. Enquanto eles caminhavam, deram de cara com ela. Ela se apresentou como Sami Jimeno, aluna do primeiro ano da Academia Feminina Yuga, e entregou a licença de Rokudou que ele tinha deixado cair sem perceber. Ela se questionava como um cara aparentemente delinquente tinha mexido tanto com seu coração, como se a tivesse enfeitiçado. Logo depois, Linuma aparece com uma moto quase idêntica à outra, mas só muda na traseira. E Tsubaki tira onda dizendo que Linuma perde o senso de moda quando vê uma moto. Sami pergunta de quem é aquela moto, e Linuma diz que é do Rokudou. Ele ainda não acreditava que Linuma tinha trazido outra moto igualmente extravagante. Sami diz que a partir daquele dia Rokudou não andará mais de moto, mas Rokudou diz que não pode prometer isso porque se seus amigos saírem de moto, ele também vai. Ao ouvir isso, Sami começa a chorar e sai correndo, deixando Rokudou ajoelhado ao perceber que fez uma mulher chorar. Logo, Sami volta em uma moto com 2 assentos e oferece uma carona a Rokudou, que aceita. Mas quando Sami tenta acelerar, a moto não se move. Ao olhar para trás, vê que Hana está levantando a moto. Ela pergunta para onde eles vão,
e Rokudou diz que só vão dar uma volta e voltar. Hana então os deixa ir. Durante o passeio, Sami se desculpa por ter interrompido ele de forma estranha antes, mas fica feliz que ele tenha decidido acompanhá-la. Ela pergunta se ele gosta de motos, mas Rokudou diz que acabou de tirar a licença para sair com seus amigos, então ainda não sabe. Sami conta que motos também podem ser assustadoras e promete dar um passeio traumático para que ele não queira mais andar de moto. No dia seguinte, Rokudou está com Kijima e Ozanada, olhando a moto de Hinomoto, quando Sami chega. Ozanada pergunta quem é ela e diz que deveria ter mais cuidado ao estacionar. Sami se desculpa e se apresenta como a motorista pessoal de Rokudou. Depois de um tempo juntos, Sami oferece levar Rokudou para casa, mas ao ver que a moto não tem outro assento, ele tem medo de subir. Sami diz que ele não deve ter tanto medo das motos, mas ele responde que não é das motos que tem medo, mas dela. Mesmo assim, ela o convence a subir e pede que ele segure sua cintura para mais segurança. Enquanto viajam, Rokudou pergunta por que ela não quer que ele ande em uma moto de delinquente. Sami diz que adora motos de polícia porque um policial a salvou uma vez. Ao chegar em casa, ela diz que se ele for viajar no dia seguinte, que pegue uma moto normal porque ela tem um compromisso. Ela explica que enquanto ele não andar em uma moto de valentões, não há motivo para ela impedi-lo de aproveitar motos de forma saudável. Rokudou aceita e vai para casa, mas no caminho, um cara para perguntar se ele ouviu falar de uma louca disfarçada de policial em uma moto. Rokudou diz que sim, que ela o atacou dias atrás, e o cara mostra uma foto dela. Rokudou reconhece que é Sami, mas também percebe que o cara usa um anel com um símbolo da gangue Onizin, conhecida por ser perigosa. Rokudou finge que não sabe nada sobre a garota e pergunta o que fariam se a encontrassem. O cara que parou Rokudou só disse que precisariam conversar com a mina que ele mencionou e pediu desculpas por ter incomodado antes de ir embora. Naquela noite, Rokudou se encontra com os seus melhores amigos, para contar que Azami foi a mina que o golpeou e que a gangue Onshima tá atrás dela. Hinomoto comenta que ela parece ser problema também, porque caiu fácil no feitiço dele, mas Rokudou explica que ela não é má de verdade, só quer fazer o bem. Porém, ele se preocupa que os caras da Onishi acabem encontrando ela. Hinomoto avisa que se Rokudou ficar se metendo por cada mina encrenca que conhecer, eles nunca vão ter a vida escolar tranquila que sonham. Linuma pergunta se o cara que o abordou tinha cabelo muito ondulado e Rokudou confirma. Linuma então conta que o cara deve ser Aoi Furukawa, o terceiro chefe da Onshima, um sujeito educado e tranquilo que evita confusões, mas muda completamente quando tá em cima de uma moto. E conta também que há boatos de que um policial o perseguiu anos atrás e ele ficou tão machucado que nunca mais pôde pilotar. Linuma acha que como ela estuda em outra escola, seria mais esperto não se meter, mas Rokudou diz que não consegue ficar de boa sabendo disso e precisa falar com ela. Kijima pergunta como ele vai fazer isso sem ter o número dela, e Rokudou tem a ideia de chamar atenção fazendo barulho com as motos e dando um rolê. Depois de um tempo, eles percebem que ela começa a seguir e alcança eles rápido. Rokudou grita para que ela perceba quem ele é, e avisa que se quer ser uma policial, tem que parar com a loucura, porque a Onishima tá atrás dela e são perigosos. Mesmo assim, Sami diz que não pode parar e precisa fazer o Aoi pagar pelo que fez ao pessoal que a salvou. Ela explica que precisa pegá-lo antes que ele machuque mais gente, mas que tudo isso acabará no dia seguinte. Depois disso, ela vai embora de moto, deixando eles para trás. Logo depois, os caras se reúnem e perguntam a Rokudou o que ele vai fazer. Ele responde que como homem, é seu dever cuidar dela. Linuma não parece convencido e pergunta qual é o plano, e Rokudou diz que a ideia é ajudá-la a capturar o Aoi. No dia seguinte, Hinomoto se encontra com Hana para dizer que Rokudou não está bem e que por isso terão que adiar a viagem. Mas isso era só uma desculpa de Rokudou para ela não estar na reunião e ficar segura. Naquela noite, antes da reunião começar, o Aoi é perseguido por Azami, mas ele escapa e chega onde estão seus companheiros. Ele agradece por segui-lo até o fim e pede que ela se junte ao seu time, dizendo que se ela se juntar, esquecerá o que aconteceu, mas se não, já sabe o que acontecerá. Sami responde que prefere morrer antes de se juntar a uma gangue de criminosos, mas o Aoi diz que ela não pode fazer nada porque está cercada. Logo depois, os caras chegam de moto para ajudá-la, mas quando Rokudou se aproxima, ela se assusta e o golpeia. Ele explica que está ali por ela e para ajudar a capturar o Ai. O Ai reconhece e diz que eles são apenas 5, mas ele tem muitos mais motorizados. Por isso, propõe resolver as coisas com um duelo de motos, onde o jogo é simplesmente perseguir-se nas motos, e se eles conseguirem pegá-lo, ganham e ele fará o que pedirem. Enquanto isso, Hana está em um parque quando uns caras começam a encher a paciência dela,
mas como ela não responde, eles decidem ir ver os corredores que desafiaram a gangue Onisha, pois acham ter ouvido que um deles se chamava Rokudou. Ao ouvir isso, Hana decide ir atrás de Rokudou antes que algo ruim aconteça. Enquanto os caras comentam sobre o duelo de motos brutal que vai rolar, Rokudou aceitou o desafio porque pensou que só precisava se segurar bem até serem pegos. Ele sobe da moto e abraça o Aoi, que arranca a toda velocidade enquanto os outros meninos os perseguem. Linoma explica que, mesmo com a moto modificada, não conseguirão alcançá-los facilmente, então não vão deixar tudo nas mãos da Azami enquanto defendem ela do resto da gangue. Kijima pergunta como vão proteger ela de tantas pessoas, e Linoma diz que tem um plano. Esperam chegar numa parte mais estreita da estrada e Linoma se joga, deixando cair a moto no meio do caminho, provocando um acidente fazendo vários caírem. Um dos membros consegue passar, mas é perseguido por Hinomoto, que o alcança e o derruba. Mais membros da gangue chegam, mas são derrotados por Hana, que aparece na sua moto e depois pergunta onde está Rokudou para ir salvá-lo. Mas Linoma diz que ela não pode ir porque o orgulho dele está em jogo. Então ela decide não ir e comenta que confia que Rokudou vai conseguir. Enquanto isso, Aoi continua dirigindo rápido com Azami o seguindo de perto, mas sem conseguir alcançá-lo. Ele lembra que ela foi a garota que um policial salvou enquanto perseguia ele, o que resultou em um acidente, e por isso Azami quer pegá-lo. Mas enquanto ela o persegue, chega a uma curva e Aoi pensa que ela caiu, mas ao olhar para trás, percebe que ela o está segurando, mostrando que ele perdeu o jogo. Depois disso, eles vão até onde está o grupo, e ao chegar, Aoi vê que Hana também está lá e pede desculpas por ter mentido, mas para sua surpresa, ela agradece por ele ter se preocupado com ela. Por essa razão, Aoi recompensa Azami, dando-lhe o endereço do policial que teve o acidente para que ela possa visitá-lo, e diz a todos que, como ele prometeu, quem ganhasse teria seu lugar. Então agora Azami será líder da gangue e poderá fazer o que quiser, mas ela pede que esperem, porque ele disse que se perdesse faria o que ela quisesse. Então ela pede que ele acompanhe para visitar o policial que conhecem. Lá, ao vê-los, o policial se alegra, abraça Aoi e enquanto chora, pede desculpas por todos os problemas causados. No dia seguinte, os garotos finalmente vão viajar juntos. Um tempo depois, eles se reúnem na casa de Rokudou e quando ele decide ir buscar comida, percebem o quão difícil é conversar com Hana sem ele por perto. Tentam fazer perguntas para conhecê-la melhor, mas ela sempre dá respostas curtas e precisas, a menos que esteja falando com Rokudou. Eles continuam compartilhando até a tarde e depois todos vão para suas casas. Rokudou diz a Hana que tem um presente para ela e entrega um envelope. Ele menciona que é algo simples, mas agradece muito por ela sempre ajudá-lo. Hana não consegue esconder a felicidade ao receber o presente, e ao abri-lo, vê que é um laço para o cabelo e agradece, comentando que não cortará mais o cabelo. No dia seguinte, os garotos estão na sala quando a representante da sala, Mizui, explica que farão uma limpeza profunda da escola, e o grupo do Prota vai limpar a sala e o estacionamento. Hinomoto percebe que todos, exceto seu grupo, foram limpar o estacionamento por medo de Ozanada. Eles começam a limpar a sala de aula, mas Ozanada e Hana começam a fazer bagunça nela, danificando parte do chão e também algumas partes do teto, mas depois de um tempo deixam tudo como novo. Rokudou parabeniza Hana pelo ótimo trabalho e quando os garotos perguntam onde está Ozanada, logo percebem que ela está dormindo. Aquela tarde, os garotos decidem se reunir em um restaurante. Rokudou, Hinomoto e Kijima chegaram primeiro ao restaurante, e logo uns caras em outra mesa começaram a encher o saco deles. Rokudou comentou que isso já não os incomoda tanto, e Kijima concordou, dizendo que se fosse antes, estariam morrendo de medo. Nisso, uma mina na mesa ao lado começou a falar sobre um laço de cabelo que ganhou de um cara e achou muito tosco. Rokudou, ouvindo isso, começou a se preocupar, pensando que desde que deu o laço para Hana, ela nunca usou e se perguntava se tinha sido uma boa ideia. Antes de ir ao restaurante, Ozanada se juntou com Azami, Hana e Tsubaki para irem juntas. Tsubaki notou que Hana estava com a roupa de sempre, mas com um novo acessório, e Hana contou que foi um presente do Rokudou. Azami então decidiu levar as meninas para comprar roupas novas e dar uma mudada no visual delas. Chegando no restaurante, elas perguntaram onde sentariam, e Rokudou explicou que tinham uma mesa reservada, mas os caras que os incomodaram tinham tomado o lugar. Porém, quando esses caras viram Ozanada e o grupo, devolveram a mesa e saíram de fininho. Rokudou, ao ver Hana com um look mais casual, disse que ela estava muito bonita, e ela, meio envergonhada, agradeceu. Haruya interrompeu a conversa e alertou a todos que, embora todos já devessem saber, a cidade tem muitas gangues e a Onisha é a maior. Mas agora que Rokudou virou o número 3 da gangue que era do Aoi,
ele estava ficando bastante famoso. Hinomoto perguntou-se, sendo a Aoi o 3, então havia outros mais poderosos com seus próprios times. Linoma explicou que sim, os chefes são 5 e nenhum deles é fraco. Ozanada perguntou a Linoma quem é o peixe grande, e ele respondeu que é Doji Matsuji, o presidente fundador, fazendo-os pensar em como venceriam. Rokudou então disse que pediriam desculpas, pois não queriam causar problemas desde o começo. Dias depois, o grupo se encontrou na laje da escola, falando sobre o chefe da gangue Onizin. Linoma sugeriu que deveriam falar com Doji, que é o chefe. Foram interrompidos por Tsubaki, que trouxe mais notícias. Havia gente da Onshima na sala de aula. Ao ouvir isso, correram para a sala para pedir desculpas e tentar resolver as coisas. Ao chegar, Mizui disse que já que todos estavam lá, os apresentariam um a um, e que a partir de hoje seriam alunos daquela classe. Então, Doji disse que lamentava a chegada abrupta e explicou que, embora fossem líderes da Onisha, não estavam buscando problemas. No entanto, Doji reconheceu Rokudou e se aproximou dele, lembrando que ele tinha invadido uma de suas reuniões e derrotado Aoi. Rokudou, morrendo de medo, tentou se desculpar. Doji ficou impressionado com Rokudou e disse que só foram à academia por causa dele, já que todo mundo os teme e odeia sem conhecer. Ele esperava que pudessem confiar neles e mencionou que ouviu falar que Rokudou é muito corajoso, por isso acha que ele já ganhou a confiança das pessoas e gostaria de aprender com ele. Ao ouvir isso, Ozanada falou que Rokudou é realmente um cara legal e se apresentou, dando a mão para Doji, que retribuiu o cumprimento, mas começou a tremer ao ver Hana e saiu com os líderes para o terraço. Lá em cima, Doji perguntou se a garota que chegou por último era central no plano, e a resposta foi que sim, pois planejavam recrutá-la, mas deveriam ter cuidado, já que ela tinha acabado com uma gangue antes, e ele não sabia o quão perigosa ela poderia ser. Doji admitiu que estava com medo dela e queria descobrir mais sobre ela. Depois, Rokudou se encontrou com Hinomoto e Kijima num dos cubículos do banheiro para falar sobre tudo o que estava acontecendo. Rokudou perguntou o que fariam agora, mas Kijima achava que talvez não precisassem fazer nada, já que eles disseram que não buscavam problemas. Porém, Hinomoto alertou que havia um fator que eles não consideravam. O feitiço poderia causar conflitos, já que eles tinham 2 garotas no grupo. Rokudou contou que Yashi observava muito, mas Kazeno não tinha feito nada. Hinomoto achou isso estranho, pois Linuma havia dito que esses irmãos eram criminosos dos piores. Quando iam sair do banheiro, Haino entrou e, por alguma razão, o feitiço fez efeito nele, fazendo com que pegasse a mão de Rokudou para cumprimentá-lo. Isso assustou Rokudou, que saiu correndo do banheiro enquanto Haino o perseguia. Hinomoto comentou com Kijima que agora o feitiço de Rokudou estava atraindo delinquentes também. Rokudou chegou a um beco sem saída, e quando Haino o alcançou, pediu que ele o escutasse, mas ao perceber seu comportamento, sua voz mudou e confessou ser uma garota. Ela explicou que ela era a mais velha e que o irmão mais novo era o homem, mas isso era um segredo. Embora parecesse o contrário porque Kazeno não gosta de coisas fofas e ela gosta do Rokudou. Haino pediu que ele guardasse seu segredo, e Rokudou aceitou, mas perguntou se os outros líderes sabiam. Ela confirmou que sim e avisou para ele ter cuidado com Doji, que sabe quando estão mentindo para ele. Na sala, Doji tentou conversar com Hana para obter informações sobre ela, mas foi impossível porque ela não reagia quando ele falava. Porém, quando Rokudou entrou na sala, ela agiu de forma mais carinhosa com ele, algo que Doji notou e percebeu que ele era a chave para controlá-la. Nos dias seguintes, a gangue continuou assistindo às aulas como se nada tivesse acontecido, parecendo que Doji e os outros eram gente boa. Mas houve um incidente, pois os estudantes da preparatória rival Aritkura começaram a atacar os alunos. Então os Sanshima intervieram e acabaram com as agressões, tornando-se heróis. Quando chegou a época do festival escolar, Mizui perguntou o que fariam, e alguém sugeriu vender yakisoba, o que todos concordaram. Rokudou reclamou, pois esperou tanto por esse dia e só venderiam yakisoba. Hana, vendo-o decepcionado, perguntou se ele tinha outra ideia para o festival, e ele disse que pensou em fazer uma peça de teatro. Ela então se levantou para dizer a todos que fariam uma peça de teatro. Rokudou disse que ela não podia obrigá-los a fazer o que queria, mas naquele momento, Doji levantou a mão e disse que apoiava a ideia de Hana, o que fez com que os outros aceitassem fazer a peça. Aquela tarde, Rokudou chegou na sala onde Hana estava esperando para ajudá-lo a planejar a peça, e ele agradeceu. Rokudou perguntou o que ela gostaria de fazer na peça. Ela, meio sem saber o que fazer, falou que iria buscar uns livros na biblioteca e saiu. Assim que ela deu no pé, Yashi chegou perto de onde Rokudou estava e perguntou se era a primeira vez que eles conversavam. Rokudou ficou nervoso e confirmou que sim, porque,
apesar de sentarem perto, nunca tinham trocado ideia antes. Ele quis saber por que ela entrou para o Sanshima e Ashi explicou que curte gente forte, mesmo achando isso meio estranho. Rokudou concordou que fazia sentido, e ela contou que Jando é o mais forte e Koei o melhor na briga porque sabe pensar durante o combate. Rokudou perguntou sobre Doji, e ela disse que ele é forte e principalmente intimidador, e não é alguém que gostaria de ter como inimigo. De repente, ela começou a corar e disse que nenhum deles se compara a ele, por isso queria entregar uma carta. Antes que Rokudou pudesse pegar a carta, Hana apareceu com os livros e Ashi escondeu a carta, se despedindo dele antes de sair da sala. No dia seguinte, Rokudou e os caras estavam organizando o cenário para a peça, mas acabou o cartão e ele decidiu comprar mais. No caminho, passou por um estacionamento onde um grupo de garotas começou a incomodá-lo por causa do feitiço. De repente, outra garota chegou, se apresentou como Erika Otoimi e disse ser a presidente da gangue Ryugu. Ela olhou para as outras garotas, repreendeu-as por estarem incomodando e se desculpou com Rokudou, explicando que vieram de uma cidade vizinha e não estavam procurando briga, mas que todas na gangue eram garotas. Rokudou contou que estudava na preparatória Mori e que seu festival seria em 2 semanas. Otoimi expressou interesse em ir. Hana apareceu correndo, preocupada porque Rokudou demorava, e ao vê-la, Otoimi a abraçou. Foram para um restaurante onde Otoimi revelou que conhecia Hana há muito tempo, pois ela já foi parte da gangue Ryugu, mas depois desapareceu. Mais tarde, ouviram que uma garota tinha acabado com a gangue Onizin. Rokudou perguntou a Hana se tinha sido ela, e ela confirmou, fazendo questionar se Doji sabia de tudo. Após se despedirem, pois ainda precisavam comprar o cartão para a peça, reuniram-se no ginásio para começar as decorações. Koei mostrou uma foto a Doji, que decidiu convocar uma reunião dos Sanshima no terraço. Antes de subir, disse a Rokudou que a paz não existia. No terraço, Doji comentou que, pela foto mostrada por Koei, já não tinham mais tempo e que o momento certo havia chegado. Haino perguntou se não podiam esperar até depois do festival, mas Doji, num tom mais sinistro, o segurou pelo pescoço e questionou quem ele pensava que era para falar assim com o chefe. Doji mostrou a foto onde Rokudou, Hana e Otoimi apareciam no restaurante e disse que Hana seria deles. No dia seguinte na sala, quando mencionaram um ataque a um estudante, Doji explicou que não eram os mesmos de antes, mas uma gangue feminina pior da história, a Ryugu, que tinha enfrentado os Onshima no passado e poderia ser demais até para eles. Alguns alunos disseram que apoiariam, mas Rokudou interveio, dizendo que eles não eram uma gangue ruim e que tinham mudado, além de serem boas amigas de Hana. Nesse momento, Haino entrou todo machucado, dizendo que foi atacado pela Ryugu, fazendo todos começarem a reclamar com Rokudou. Doji então perguntou a Rokudou o que ele faria e se ficaria do lado deles contra a Ryugu. Rokudou, após ser questionado pelas pessoas que não concordavam com sua decisão, pensou em se isolar no banheiro como antes, mas percebeu que isso seria um retrocesso. Decidido a não desistir, ele resolveu ajudar as meninas da Ryugu. Quando saiu do banheiro, encontrou Haruya, que apesar de também ter medo das histórias sobre a Ryugu, disse não confiar na gangue Onshima e decidiu apoiar Rokudou. Haruya sugeriu que precisavam esclarecer as coisas para acalmar todos. Rokudou se emocionou com a confiança de Haruya, que, meio brincando, disse para ele parar de chorar porque isso era coisa de fracos. Eles se fecharam em um cubículo do banheiro, e Haruya revelou que Doji estava armando algo e que virar todos contra Rokudou fazia parte do plano dele. Eles começaram a pensar qual era a ligação entre Rokudou e a Ryugu, e perceberam que era Hana. Enquanto isso, Doji estava na sala dizendo para Hana que todos estavam contra Rokudou e que ela só poderia ajudá-lo fazendo 3 coisas: destruir a Ryugu, voltar a ser amiga de Rokudou e depois deixá-lo em paz, alegando que Rokudou tinha problemas por causa dela e que se aliou a Ryugu justamente por isso. Hana se irritou e tentou atacar Doji, mas ele disse que assim ela não ajudaria Rokudou. Rokudou e Rinuma foram para a sala procurar Hana, mas ela não estava lá. Então, ouviram Doji gritar lá fora. Eles olharam pela janela e Doji anunciou que Hana agora fazia parte dos Onshima e que lutaria com eles contra Ryugu. No dia seguinte, Doji avisou Rokudou que Hana não pertencia ao mundo dele e que se quisesse salvá-la, teria que descer ao mundo deles e lutar. Rinuma viu Rokudou desanimado e o incentivou a lutar para recuperar Hana, lembrando que ele não estava sozinho. Kijima e Hinomoto chegaram na sala e confirmaram que Rokudou estava certo. As meninas da Ryugu não eram mais. Eles tinham seguido umas garotas suspeitas que falaram que atacariam a preparatória Mori, mas descobriram que eram os irmãos Sumire disfarçados. Rokudou disse que precisavam impedir que a Ryugu chegasse ao festival e que salvariam as meninas primeiro. No dia do festival, o grupo de Onezin se reuniu no terraço para finalizar o plano. Doji ordenou que Hana derrotasse a presidente para sua iniciação. Hana concordou,
mas avisou que se quebrassem o acordo e machucassem Rokudou, ela destruiria todos eles. Quando perguntaram quem ainda não tinha chegado à preparatória, mencionaram Rokudou, Hinomoto, Kijima, Linuma e Ozanada. O grupo de Rokudou se espalhou pela cidade para tentar encontrar a Ryugu e impedi-los de ir ao festival. Rokudou e Hinomoto, enquanto procuravam pela cidade, encontraram Reino, que se desculpou e revelou que tinha mentido sobre ser atacado. Reino confessou que queria se juntar a Rokudou, mesmo que isso significasse lutar contra Kazeno. Rokudou disse que não permitiria isso, pois entre eles resolveriam a situação. Hinomoto então ouviu motos e ao olhar, viu que eram as Ryugu. Eles decidiram descer para interceptá-las. Naquele momento, Reino surpreendeu Hinomoto com um chute, deixando desacordado, e começou a rir enquanto Rokudou ficava confuso. Reino então explicou que, mesmo Rokudou não percebendo ainda, ele é o irmão mais velho dos Sumire. Rokudou ficou surpreso ao descobrir que eram 3 irmãos e perguntou sobre Reino. Amano contou que, por ter traído Sanshima, Reino pagaria pelo que fez, e então nocauteou Rokudou para impedi-lo de intervir. Haruya e os outros encontraram Rokudou desacordado e, ao acordar, perceberam que não conseguiram impedir a Ryugu de chegar à preparatória. Linuma disse que pensariam no que fazer depois, mas agora precisavam ir para a escola. Na preparatória, Koei informou a Doji que as Ryugu haviam chegado, e ele ordenou que continuassem com o plano e levassem as meninas ao ginásio. Quando as Ryugu chegaram, Koei ligou para Jando, instruindo-a a levar a líder ao terraço e cuidar das outras. Jando pediu que removessem os capacetes, mas ao fazer isso, perceberam que era Azami, que lhes disse que deviam estar confundindo de pessoa, pois ela não se chamava assim. Quando os outros removeram os capacetes, viram que eram homens disfarçados, pertencentes ao antigo grupo de Aoi, agora sob comando de Sami. Enquanto isso, as garotas da Ryugu chegaram à entrada da preparatória sem ver ninguém, até que Tsubaki apareceu e disse para irem embora. Koei ligou novamente, pedindo que voltassem à entrada, mas foram impedidas pelo grupo de Azami, Rokudou e os rapazes. Enquanto corriam para a escola, Hinomoto disse para se acalmarem, pois tinham um plano B caso não encontrassem as Ryugu. As Ryugu tentaram fugir, mas foram interceptadas por vários estudantes de Amori. Kyotohime as defendeu antes de mandá-las escapar enquanto podiam. Tsubaki percebeu que Yashi estava na entrada, tentando impedi-la de sair, e tentou convencê-la a deixá-las ir, mas Yashi avançou para atacar, sendo interrompida por Otohime. Enquanto isso, Doji falava pelo transmissor para Rokudou, dizendo que havia chegado às portas do inferno e que era sua última chance de virar o jogo. Rokudou perguntou se Doji tinha feito tudo aquilo para desviar Hana do bom caminho, mas ele respondeu que Hana já era má e que ele era quem queria guiá-la pelo caminho certo. Doji propôs que Rokudou se rendesse e deixasse Hana, mas se recusasse, ele e seus amigos se tornariam inimigos dos Onshima. Se rendesse, poderia desfrutar de dias felizes com seus amigos, enquanto um monstro como Hana nunca encontraria a felicidade. Rokudou então gritou que faria Hana feliz, ganhando aplausos dos amigos, que acharam que ele estava fazendo uma proposta de casamento, o que o deixou envergonhado. Linuma disse que sabiam o que fazer e deveriam chegar ao terraço antes que Hana enfrentasse Otohime. Os alunos de Amori eram agora seus inimigos. Eles começaram a abrir caminho entre os estudantes, lutando, mas Linuma era o único que realmente lutava. De repente, Sami chegou de moto e pediu para Rokudou subir, pois ela o levaria mais rápido. Todos aproveitaram para subir na moto, e quando entraram na escola, encontraram Jando, e Sami acelerou para que ele saísse do caminho. Sami estava a toda velocidade quando Jando conseguiu parar a moto só com as mãos. Quando tentou dar um golpe, Ozanada entrou no meio e segurou o ataque com uma mão só, pedindo para ele não fazer isso. Enquanto isso, os outros seguiram em frente. Haruya decidiu que ficaria para lutar e daria cobertura para os outros avançarem. Só que Koei, mesmo levando os golpes, acabou derrotando Haruya e, em seguida, nocauteou Hinomoto e Kijima. Quando chegou até Rokudou, disse que não faria nada com ele, pois a ordem era derrubar todos, menos ele, para que visse seus amigos caindo um por um. Koei começou a provocar Kijima, que estava desmaiado, e isso irritou Rokudou, que tentou atacá-lo, mas sem sucesso, pois Koei o segurou com facilidade. Ele disse a Rokudou que bastava se render e deixar Hana em paz, mas Rokudou respondeu que não faria isso, chamando-os de covardes. Koei então ameaçou quebrar os dedos dos amigos de Rokudou até ele ceder, quase chorando. Rokudou não sabia o que fazer e suplicou para ele parar. Nesse momento, Kijima se levantou e deu um golpe em Koei, que riu e comentou que não esperava por isso. Koei perguntou se Kijima ainda tinha medo, e ele respondeu que sim, mas que preferia morrer a abandonar os amigos. Haruya se levantou mais uma vez e pediu para os outros seguirem sem ele, pois cuidaria de Koei. Depois de uma luta difícil, Haruya conseguiu derrotá-lo,
Koei, já caído, provocou dizendo que agora, sem ele e Ozanada, os outros não conseguiriam fazer nada. Quando chegaram às escadas, Amano estava esperando por eles. Rokudou disse que lutaria, sabendo que não fariam nada com ele. Amano achou curioso e revelou que tinha alguém que ignorava as regras. Kazeno apareceu atrás deles. Hinomoto comentou que, se Rokudou conseguisse chegar até Hana, poderia fazê-la voltar à razão e que, se chegassem até lá, venceriam. Kijima lembrou que eles já tinham chegado tão longe e que não podiam desistir agora. Os três correram em direção às escadas, mas Amano pegou um extintor e começou a jogar neles, fazendo Kijima e Hinomoto caírem. Amano começou a provocar Rokudou, dizendo que, por causa dele, sua irmã Raino se rebelou e virou uma traidora. Rokudou explicou que Raino só queria uma vida escolar normal e que ele, como irmão, deveria entendê-la melhor que ninguém. Rokudou tentou atacar Amano, mas Kazeno o segurou. Amano riu e desceu as escadas para atacar Kijima e Hinomoto, mas Kazeno soltou Rokudou e, surpreendentemente, deu um beijo na bochecha dele. Todos ficaram chocados, mas logo perceberam que era Reino disfarçada. Amano começou a gritar, perguntando o que ela estava fazendo, e Reino disse a Rokudou que cuidaria do irmão, mandando-o seguir em frente. Rokudou correu enquanto Reino lutava com Amano, confirmando que tudo que Rokudou disse era verdade. Após uma luta intensa, Reino finalmente derrotou Amano. Antes de chegar ao terraço, Rokudou viu vários estudantes caídos em um dos corredores. De repente, alguém o agarrou pela roupa e o empurrou para dentro de uma sala cheia de máquinas estranhas. Confuso, ele viu Yashi sentada, lendo a carta de amor que escreveu para ele. Rokudou percebeu que precisava se apressar, mas não sabia como lutar contra a mais forte do grupo. Só tinha certeza de que ela não poderia machucá-lo por causa das ordens de Doji. Então, ele gritou que iria para o terraço e que ela não deveria tentar detê-lo. Enquanto Rokudou tentava entender a situação, Yashi lhe acertou um golpe de chicote. Confuso, ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela, com um sorriso malicioso, explicou que pouco se importava com as ordens para não machucá-lo. Yashi revelou que entrou no Zonishima apenas para encontrar o homem perfeito, mas até agora nenhum tinha passado no teste, até conhecer Rokudou. Ele percebeu que o feitiço estava funcionando nela, deixando-a atraída por ele, e tentou usar isso a seu favor, pedindo para que o deixasse ir até ao terraço. Mas Yashi se recusou e começou a se despir, o que deixou Rokudou ainda mais nervoso. Ela ficou apenas com roupas provocantes e explicou que adorava homens fortes e durões como ele, porque gostava de derrotá-los na base da força. Ela então começou a atacá-lo com um chicote, mas, ao ver Rokudou todo machucado, Yashi mudou de atitude e começou a tratá-lo com carinho, apenas para colocar uma venda nele. De repente, acender o chicote com fogo. Rokudou percebeu que o feitiço a fazia vê-lo como alguém incrivelmente forte, o que a deixava com medo dele. Aproveitando a situação, ele começou a agir como um durão, dizendo que ela deveria se afastar ou morreria, já que ele havia derrotado Koei e Amano em menos de 3 minutos. Yashi, sem querer ficar para trás, respondeu que teria feito isso em apenas 1 minuto, ao que Rokudou corrigiu, dizendo que, na verdade, foram 30 segundos. Isso fez com que Yashi voltasse a atacá-lo, dizendo que quanto mais forte o homem, mas ela gostava de derrubá-lo. No entanto, durante o ataque, Yashi tropeçou e quase caiu de uma janela aberta, mas Rokudou a segurou pelo braço e a salvou. A surpresa e emoção foram tantas que Yashi acabou desmaiando, dando a Rokudou a oportunidade de finalmente escapar. Quando chegou ao terraço, viu que Hana estava lutando ferozmente com Otoimi. Rokudou gritou para que ela parasse, mas ela não o escutou. Ele tentou se aproximar, mas foi interrompido por Doji, que lhe disse para não interferir e deixar Hana lutar. Doji explicou que havia se tornado líder porque sempre tinha as respostas e sabia como fazer todos felizes. Rokudou se libertou e, antes que Hana desse o golpe final em Otoimi, ele entrou na frente. Ela parou e perguntou por que ele estava tão ferido, ao que ele respondeu que o mais importante era acabar com aquela loucura. Rokudou pediu para que ela não machucasse Otoimi, explicando que não era certo ferir os amigos sem motivo. Hana, confusa, perguntou se ele foi até lá apenas para dizer aquilo. Rokudou respondeu que sim, e ela, então, se ajoelhou e deixou sua espada de madeira de lado. Em seguida, pediu que ele estendesse a mão e entregou o laço que ele havia lhe dado, dizendo que era hora de se despedir. Hana explicou que ele era uma pessoa boa, mas ela não. Confessou que, para Otoimi, ela não era uma amiga e que isso acontecia com todos, exceto com ele. Disse que só se sentia viva quando estava lutando e por isso acreditava que alguém como ela não deveria estar ao lado dele. Rokudou, quase chorando, perguntou por que ela estava triste se aquilo era verdade, e ela respondeu que era porque aquilo a machucava. Ambos começaram a chorar, e Rokudou pensou que tudo aquilo era culpa do feitiço,
acreditando que, sem ele, ela não estaria ao seu lado. Mas, mesmo chorando, ele disse que, se ela não pudesse evitar ser má, ele se tornaria mais forte para que pudessem aproveitar a vida escolar juntos. Porém, Hana respondeu que ele deveria continuar sendo quem era e que esperava que ele seguisse aproveitando a escola. Depois, foi embora com Doji, que prometeu a Rokudou que o deixaria viver em paz de agora em diante. Então, antes de Doji e Hana saírem, Rokudou agarra o braço de Doji e afirma que ele prometeu fazer Hana feliz. Então não vai deixá-la ser levada assim. Doji, vendo uma oportunidade de acabar com as preocupações de Hana, decide aceitar o desafio de Rokudou. Mas quando a luta começa, Hana pede para que eles parem. Rokudou, no entanto, insiste que está falando sério e que vai se tornar mais forte, pedindo para que ela não interfira. A briga começa, e Doji dá uma surra em Rokudou, enquanto Hana só consegue observar, preocupada. Mesmo apanhando, Rokudou não desiste e diz a Doji que, embora odeie a violência, há algo que ele odeia ainda mais naquele momento, o próprio Doji. Com isso, Rokudou junta forças para acertar um soco, mas que não faz muito efeito. Doji continua batendo nele sem piedade, até que Rokudou já não aguenta mais. Nesse momento, Haino, Hinomoto e Kijima aparecem para defender Rokudou. Logo depois, Ozanada, Linuma e Azami também chegam, junto com Tsubaki. Hinomoto pergunta a Rokudou se ele quer vencer usando apenas sua própria força, e relembra tudo que Rokudou já fez. Ele enfrentou Linuma, protegeu Ozanada, ajudou Azami a superar seus traumas e aceitou Haino como ela realmente é, mesmo após a traição. Hinomoto afirma que todas essas ações só fortaleceram Rokudou, e agora todos ali lutarão por ele, porque eles são a verdadeira força de Rokudou. Doji, vendo que seu time não vai aparecer, diz que não importa, pois ele vai acabar com todos sozinho. A luta recomeça, mas Doji derrota cada um facilmente, questionando se aquilo era tudo que eles tinham, afirmando que os Onishima precisam apenas dele e de Hana. Tsubaki pergunta por que Doji, sendo tão forte, ainda precisa de mais gente, e Doji explica que, quando era mais jovem, ele era constantemente intimidado, sem amigos, vivendo sob ameaças diárias. Tudo mudou quando ele entrou para os Onishima, onde finalmente encontrou paz, até que essa paz foi destruída por uma loira com uma espada. Para recuperar a paz, ele teve que reunir um novo grupo e recriar a gangue, mas não estaria tranquilo até ter o poder de Hana ao seu lado, pois isso traria a paz definitiva para ele. Doji se aproxima de Rokudou e diz que ele não entende o quanto precisa de Hana nesse mundo tão assustador e podre, e que não vai deixar ninguém mais tê-la. Rokudou responde que Hana tem um lado bom e relembra que, quando ela atacou Otohime, nunca usou a espada de madeira, pois ela simboliza sua amizade, mesmo que Hana não queira admitir. Então, Otohime se aproxima de Hana e pergunta por que ela gosta de Rokudou. Enquanto os outros continuam lutando com Doji, Otohime questiona se Hana realmente se sente bem com tudo o que está acontecendo e se todo o tempo que passaram juntos não significou nada. Doji percebe que, não importa quantas vezes ele bata, os outros não desistem. Eles continuam atacando juntos, e Doji começa a temer Rokudou, percebendo que, graças a ele, ninguém desiste, mesmo sendo mais fracos. Quando Doji se prepara para dar o golpe final, Hana se coloca entre ele e Rokudou, segurando a mão de Rokudou. Ela pede desculpas e diz que tem dificuldade em acreditar na bondade que ele vê nela, mas que prefere confiar nele do que em si mesma, e acredita que, ao seu lado, ela pode se tornar alguém que não machuca os outros. Ela então pede para ficar novamente ao lado dele, e Rokudou se ajoelha, perguntando se ela aceita o laço que ele lhe deu novamente. Hana, feliz, aceita, enquanto Doji não consegue aceitar que perdeu a chance de alcançar sua felicidade. Nesse momento, os companheiros de Doji chegam, e ele os culpa pela derrota. Eles se desculpam e dizem que continuarão a segui-lo para onde quer que ele vá, pois ele ainda é o líder. Doji se levanta, ajeita a roupa e, aceitando a derrota, decide que o melhor é se retirar. Depois de tudo resolvido, Haino e Kazeno começam a estudar em outra escola, enquanto Doji volta a reconstruir os Onishima. Com tudo em ordem, os amigos finalmente conseguem aproveitar o festival da escola. Na hora de apresentar a peça, eles percebem que Hana esqueceu as falas, então todos tentam ajudá-la a lembrar. Então, ela começa a dizer o nome de cada um dos seus amigos, algo que deixa todo mundo muito feliz, já que nunca tinha feito isso antes. A galera no público fica tão animada que começa a aplaudir e, enquanto isso, Rokudou pensa que, mesmo que mais garotas problemáticas apareçam na vida dele, tudo vai ficar bem. Afinal, agora ele tem seus amigos ao lado e finalmente vai poder viver a vida escolar dos seus sonhos. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é terraço, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.